Amado de Deus, esse trecho do Evangelho, ele é muito oportuno para o momento que estamos celebrando. Nesta missa de todos os candidatos, temos a presença de candidatos que estão pela primeira vez nas eleições, temos candidatos eleitos, no caso o prefeito de nossa cidade, o deputado, o prefeito Márcio, o prefeito da cidade, o Márcio, e também o deputado Cleito, o professor Cleito Oliveira. Eu acho eleito, tem também o vice, também prefeito, também está presente, o que chamou? Guilherme. E a peleja para guardar nome. Eu acho que estou com aquela doença, que, como diz o meu tio, uma das armas, sabe? Aquela doença de esquecer. Cara, eu guardo, mas nome, eu pelejo. Pessoas próximas mesmo, o nome some. Mas nos lugares que o povo senta assim, eu decoro, ó, fulano tá. Mas agora eu esqueci um bocadinho também, que tem 6 meses que está um ou outro. Então vamos ao nosso assunto aqui. O trecho do Evangelho de hoje é um trecho curtinho. O povo ficou admirado com as coisas que Jesus fazia. Então Jesus, prestai bem atenção. Você está admirado com o que estou fazendo, com todo o sucesso, com as pregações, com as curas, com as libertações, mas eu vou ser entregue nas mãos dos poderosos. Quem condenou Jesus foi quem? Os políticos judaicos, a cúpula judaica, que se aliou aos romanos e tramou a condenação de Jesus e executou, pregado na cruz. Segundo o Evangelho de Lucas, essa é a segunda vez que Jesus fala para os seus discípulos que ele ia ser morto, que ele ia pregar, ele ia ser pregado na cruz. É a segunda vez que ele avisa, anuncia a sua paixão. Ele faz isso 3 vezes, segundo os evangelistas. E a palavra diz que os discípulos não compreendiam isso, não foram capazes de compreender. Como é que pode ele fazer milagre aqui? Não, então eu não posso sair daqui. Isso para nós hoje podemos pensar. Primeiro, essa palavra admirar pelas obras de Jesus, admirar porque ele fazia. Será que esse Jesus que eu quero ver hoje? Admiro pelas obras. É um Jesus glorioso. Como é que eu amo Jesus? Eu sou capaz de morrer por causa de Jesus? De ser perseguido, ridicularizado e ainda continuar crendo em Jesus? Crer em Jesus não é só dizer eu creio, mas fazer o que ele fez. Ou seja, conhecer Jesus, crer em Jesus é algo de tal forma que as pessoas olhar para a vida da gente e ver isso é cristão. Quando nós olhamos, por isso que eu acho interessante essa questão dos santos. A questão dos santos. Por quê? Quando a gente conhece a vida dos santos, a gente vê neles, de fato, este aí é cristão, esse aí é de Deus, esse aí é o modelo a ser seguido. Isso que é ser santo. E a política precisa de santos. Precisamos de políticos santos, porque políticos santos é a solução do nosso país, é a solução do nosso município. É alguém que é apaixonado por Jesus, é alguém que vive o ideal de Jesus de tal forma que quem olha nele vê o próprio Cristo.
Precisamos disso. E para que tenha políticos santos, é preciso ter políticos eleitores também santos, porque santos escolhe santos. Escolhe santos. Eu vou estar apresentando, já coloquei no grupo, a carta do Dom Miguel. E vejo se nas eleições anteriores o povo tivesse ouvido os bispos do Brasil, tivesse ouvido a igreja, teria escolhido candidatos melhores. Mas não houve. Olha, um tempo atrás, o arcebispo da Diocese de Belo Horizonte criticou sobre o comércio aberto aos domingos. E o bispo dizia que o comércio aberto aos domingos era um atentado contra a família. E pedia isso, que domingo era dia, que muitos pais e mães, que domingo poderiam estar com os filhos, durante a semana os filhos estavam na escola, e os pais não encontravam. No domingo os filhos estavam em casa, e os pais estavam trabalhando. Então eram filhos que pouco ou não encontravam com os pais. E eu ouvi comentários de algumas pessoas dizendo que é preciso as autoridades políticas fazerem alguma coisa para fechar o comércio no domingo. E eu ouvi um padre dizendo uma palavra muito sábia, e disse: a questão não é os políticos forçarem os comerciantes a fechar o comércio no domingo. O problema é que tem fregueses. Se não há quem compra no domingo, também nenhum comerciante vai abrir o seu comércio à toa. Vai? Não. Então, estou pegando essa comparação para dizer que o problema muitas vezes não é um mal político, é o péssimo eleitor que escolhe os maus. Por não ter consciência cristã, eles vendem o voto, vota por favor, é troca de favores. É porque fulano me deu uma ajuda, ajudou a fazer minha casa, é porque fulano arrumou a minha internação do meu pai e da minha mãe, fulano veio me ajudou a fazer uns exames, é a troca de favor. E não uma pessoa de fato que é um cristão comprometido e com a causa da sociedade, da comunidade. Outras coisas que eu vejo muito comum é isso. O bom político é aquele que faz do adversário eleitor, e não aquele que destrói o adversário. E às vezes vejo muitos políticos tentando destruir o adversário. É uma enxurrada de denúncias. Denuncia um, denuncia outro, denuncia um, denuncia outro, denuncia um, denuncia outro. Denuncia. Algumas vezes o negócio é sério mesmo, a denúncia procede, mas muitas vezes não procede, porque prova que é inocente, que não é bem assim. Mas o que é? O objetivo, enquanto está lutando para defender a causa, ele não está trabalhando. O nosso país, o que se gastou aquele tempo que ficou a Câmara dos Deputados lá pelejando lá, Lava Jato aqui, Lava Jato lá, Lava Jato aqui, o tempo que gasta para poder resolver o problema da corrupção não está ajudando o povo a crescer. Então, eu quero um Jesus do espetáculo, das obras, do aparecer, ou um Jesus do trabalho, comprometido. Admirados, extasiados, por causa de tudo que Jesus fazia. E aquele Jesus da paixão, do trabalho, do compromisso. Eu quero ser um político assim.
Eles não tiveram coragem de perguntar quando Jesus falou da paixão, da derrota. Eu não quero saber. São muitos candidatos. Alguns vão ser eleitos, outros não vão ser. E se você for aquele que não foi eleito, vai você ficar revoltado? Aqueles que não votarem em você vão ser seus inimigos? Se você tem um coração assim, então não devia ser eleito mesmo não. Porque eu gosto muito do exemplo da natureza. Quando eu pego uma flor e eu esmago na minha mão, depois quando eu cheiro a minha mão, ela está com perfume. Quando eu pego uma laranja e espremo ela, ela solta o caldo doce. E interessante que a laranja espremida é mais doce do que se você comer o gomo dela inteiro, né? Pegar o gomo, partir e comer, é menos doce do que se você espremer. Você pega uma banana, por exemplo, e come ela, se você triturar ela, ela fica mais doce. Se eu for triturado, espremido, eu fico mais doce. A paixão é isso. Jesus foi pregado na cruz e ele mostrou mais amor, foi com mais amor. E precisamos de políticos assim, que têm amor pelo povo, amor pelo país. Pense no país, pense no povo. Tem alguns que dizem assim: não, padre, eu estou na política assim, mas eu não sou político não, não sou político não. Então se não é político, então racha fora. Desaculpa. Se você entrou para ser candidato e não é político, então você está fora do lugar, não é vocação sua. O Papa Francisco diz uma frase muito bonita, que a política é um dos meios mais sublimes de se fazer caridade, de ajudar o próximo. Ser político é vocação, é um chamado, é um dom de Deus para servir a comunidade. O Jesus da paixão. O que é paixão? Compaixão é sofrer com. O político que segue aquele Jesus da paixão, aquele que é apaixonado pelo povo, que pela causa do povo, pelo o bem social, ele luta para construir para todos. Não fica que é privilégio para um, privilégio para um, privilégio para outro. Aí gorjeta para um, gorjeta para outro, favorece um, não favorece o outro. Ele procura o máximo todos, o máximo todos. E precisamos assim, é transparente, tudo que é feito é transparente. Não precisa de um portal transparente não, porque antes de ser no portal transparência lá, a vida dele já é transparência já. O que ele faz, ele mostra em detalhes. E procura unidade também. Ele não tem o princípio primeiro de autopromoção, não, o primeiro é favorecer a comunidade. E vejo que entre os políticos precisa disso, de unidade. Pensar o melhor para o município, pensar o melhor para o povo, e não ficar com estratégias de permanência no poder. Isso tem que ser segundo plano. Primeiro é servir o povo, é caridade. E vejo, aquele político que pensa assim, o povo sabe ver. Sabe ver. Além de ter vocação para isso, gente, é preciso ter um mínimo de competência. Uma pessoa que estuda, que gosta de estudar, que já como candidato, você conhece a lei orgânica do município? Entra no site da Câmara lá, deve ter lá a lei orgânica do município, o regimento interno da Câmara. A Câmara são coisas que você precisa de conhecer, uma noção básica.
Se te dá um microfone, você consegue falar? Se colocar você diante de uma comunidade, você consegue explicar, conversar, comunicar? A pessoa quer ser um político, quer ser um vereador, aí dá um papel para ele na frente de uma pessoa assim, ele começa a tremer ali e tal coisa. Como é que vai defender a causa? Defender quem? Além de vocação, tem que ter algumas habilidades. Importante isso. Saber dialogar, ser um diplomata, saber lidar com a situação. Porque o político, ele é criticado, ele é debochado, as pessoas tacam pedra e criticam e debocham. Saber lidar com, ter bom humor para lidar com o adversário, para lidar com as situações adversas, com implicância, com deboche, faz parte do jogo. E é uma autoridade. Nós precisamos nós brasileiros, precisamos de trabalhar isso, respeitar as autoridades. Quando nós rezamos a adoração do Santíssimo, o ritual de bênção fala disso, de uns valores que precisam ser resgatados do nosso país. Protegei o chefe da nação, do estado, do município e todas as pessoas constituídas de dignidade, para que governe com justiça. E o povo, Senhor, escutai nossa prece. Se a igreja escreve isso, nós cristãos temos que aprender a respeitar isso. Um vereador é uma autoridade do município, um prefeito é uma autoridade do município, como o padre também é autoridade da paróquia. E nós, brasileiros, desrespeitamos muito o nosso político. Tem alguns criminosos, safados, sem vergonha? Tem. Mas isso é uma coisa, é um problema que precisa ser eliminado. Os eleitores precisam criar juízo e não eleger essas pessoas. Na campanha já sabe. Se alguém propõe, um dia um candidato a vereador da minha cidade me propôs: olha, eu te pago. Na época eu era seminarista, e seminarista é assim, estuda muito, trabalha, não tem como trabalhar e gasta muito dinheiro. Não, eu te pago a passagem, você votar em mim. Eu falei assim: primeira coisa, você está me ofendendo. Segundo, eu não estou à venda. E se ele quer me comprar por um preço de uma passagem, aqui para você, eu não voto você não. Pera lá, gente. Não, eu estou querendo ajudar. Não, essa ajuda eu não quero saber não. Você está me ajudando não, hein? Você está me chamando de bobo e eu ser ladrão. É crime comprar voto. Então, gente, olha o que a hora da igreja vai dizer: protegei o chefe da nação, do estado, do município e todas as pessoas construindo dignidade. O que é construir dignidade? É que tem uma função. Temos aqui o secretário de saúde, é uma autoridade. Ministro de música, ministro da palavra, que proclamou a palavra aqui, ministro extraordinário como eucarística, é uma autoridade religiosa, é um servo que está servindo o rei. Temos aqui o deputado, é uma autoridade. Como seu pai é uma autoridade, sua mãe é uma autoridade. Com o pai ele fala é sim senhor, sim senhora. O pai e a mãe têm autoridade divina sobre nós. E isso precisa ser resgatado em nosso país. Tem alguém que nos manda. Eu não posso xingar o presidente, xingar um deputado, um prefeito. É um crime. Eu não posso pôr fogo na bandeira do Brasil. É um crime, é o símbolo da nossa pátria. Esses valores precisam ser resgatados, porque eu vejo isso na internet, eu vejo isso acontecendo até perto de mim. São esses valores. E vocês, candidatos, se vocês têm esses valores, muito bem, merece voto. Se você não tem esses valores, aprenda esses valores. Se não quer ter esses valores, não vote em vocês. É por aí, gente. Eu entro na política para ver se eu ganho um dinheirinho, que um dinheirinho mais fácil, tal coisa. Se você tem essa mentalidade, racha fora. Porque o salário de político é bom, viu? É bom.
desde o vereador até o presidente da República. Eles ganham bem esse povo. Ali eles têm um salário bacana, salário bom, alto, tem o auxílio moradia, tem o auxílio paletó, auxílio refeição, um monte de coisa, muito privilégio. Ah, vai lá. E além de tudo isso, alguns ainda roubam. Aí não admito isso. E nós temos, desculpa falar a minoria de vocês, mas a ocasião é muito oportuna. A gente começa a conhecer um cristão com coisas simples. Não usam máscara. Está no meio público e tem dificuldade de usar máscara. Falta de amor ao próximo. Não se ama nem ao próximo. Eu posso contaminar, eu posso estar contaminado e não sei. Não é porque eu sou padre, eu sou imune. Mais de 100 padres do Brasil morreu de Covid-19. Morreu o bispo Dom Henrique Soares, santo bispo, Covid-19. Estou falando do Brasil, fora do Brasil, quanto mais. Então, candidatos, aprendam isso. Não só admirar Jesus, porque falo de Jesus, porque ser cristão é ser outro Cristo. Não seja um político só de espetáculo, mas um político da paixão de Jesus, que olhe o sofrimento do povo,